Olá, olá, como você está? Passando aqui, como você já viu no título, já com spoiler, que nós iremos falar hoje sobre o homem que foi segundo o coração de Deus. E ele deprimiu, e ele também teve crise de ansiedade. Então vamos conversar antes de iniciar o nosso bate-papo. Eu quero falar para você me redimir aqui, né, que nos últimos dias eu fiquei ausente dessa plataforma, estive fora daqui, dessa rede social, mas estava ativa lá na outra rede, na outra plataforma, ali onde eu partilho todos os dias. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui para que você possa me seguir lá. Eu partilho todos os dias, né, um pouco da minha vivência, quais foram as estratégias que eu utilizei e utilizo ainda no meu processo de luto, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar hoje com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias, que é sobre Davi. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Uau! Isso é lindo, isso é show. Então a gente tem uma ideia em que ele viveu os melhores dias, teve tudo de bom aqui na terra, não sofreu. E não, ele teve crise de ansiedade, ele teve depressão. E eu quero apresentar a vocês diversas facetas, né, de Davi, mas antes eu quero iniciar falando que como Davi ele é muito conhecido. Davi ele é conhecido como um pequeno rapaz em que derrubou o gigante Golias. Ficou muito marcado, muitas vezes a gente até referencia o pequeno Davi, até em músicas de criança, ele é referenciado dessa forma. E realmente, ele foi muito pequeno, mas gigante era quem estava nele, né? Era o Senhor, Deus, e deu as estratégias para ele e foi auxiliando o próprio Espírito, né? O Espírito Santo foi guiando ele, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, vamos direto ao assunto. Eu quero contar para vocês, falando na palavra mesmo, né? Ali está apresentando essas emoções, esses sentimentos e comportamentos que Davi teve. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar sobre Davi é que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele também fez muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Um homem segundo o coração de Deus. Vocês vão ver que eu vou falar várias vezes isso, para que isso entre no nosso coração e a gente se familiarize que Davi, ele foi um mero mortal como eu, como você. Então a gente precisa naturalizar isso, né? A gente acredita que os homens que estão na Bíblia, que tiveram ali sua passagem, são pessoas que não passaram por situações difíceis e desafiadoras. Eles passaram, e por isso que está escrito, para que nós venhamos aprender com eles. Então vamos lá, Davi, ele pecou. Para quem não sabe, Davi adulterou, mas se arrependeu. Davi, ele passou por muitas coisas, né? Davi também desejou o fim dos seus inimigos. Davi, ele teve ansiedade, depressão, que é sobre isso que eu quero falar agora com vocês. No Salmo 22, ali escrito por Davi, inclusive eu tô aqui com a minha Bíblia, em que a gente vai ler algumas partes juntos, né? E eu acho muito interessante que em vários salmos escritos por Davi, ele começa questionando Deus. Deus, tu não me ouve mais, o Senhor não escuta mais meu clamor, clamando, né? Ali para que Deus escutasse. E eu quero falar, quem nunca teve um questionamento desse, quem nunca questionou a Deus, Senhor, não olha para mim, o Senhor me abandonou, que atire a primeira pedra. Todos nós já passamos por uma situação assim, em que a gente se sentiu desamparado, mas Deus esteve conosco, Ele sempre esteve. E uma das coisas que eu tenho aprendido com Davi, né, aqui em alguns salmos em que ele tá ali, ele tá chateado, até mesmo deprimido, questionando se Deus havia abandonado, mas eu identifico que ao término de cada salmo escrito, iniciado dessa forma, e descrito por ele sempre termina enaltecendo Deus. Ele finaliza reconhecendo a grandeza de Deus. E eu vejo que são essas coisas que Davi nos ensina a ser uma pessoa, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Então eu vejo que ali Davi ele deixa várias estratégias, né? Ele pecou, ele se arrependeu, ele
desejou a morte dos inimigos dele, ele desejou o fim, né, dos seus inimigos, e tudo ali ele sempre apresenta. Ele pode ser que ele tenha passado algum pensamento, eu quero resolver com as minhas próprias mãos, mas ele não fez, né? Ele sempre deixava na mão do Senhor, ele sempre confiava. Mas isso não o isentou de deprimir. É isso que eu quero falar com vocês, né? Então vamos lá, em Salmo 22. Se inicia assim, eu não vou ler, não vou fazer a leitura toda, mas eu vou pegar alguns pontos aqui que eu acho que é muito importante. Ele inicia assim: meu Deus, por que me abandonastes? E como eu falei, todos nós já fizemos isso por algumas questões, até mesmo a gente tem essa tendência, né, de questionar, de indagar tudo aquilo que é nos diferente, aquilo que a gente não tem resposta, e a gente faz esse movimento. Essa foi a primeira coisa, assim, que eu consegui identificar no processo, nesse período, assim, de depressão, que vocês vão entender, que eu vou falar logo adiante. Ele diz assim, que ele teve muita angústia, ele teve muita tristeza, ele chorou. E aqui ele diz assim, por que estás tão longe dos meus gritos de angústia? E quando aqui ele está declarando, quem já passou por um quadro de depressão sabe que é tão perturbador, e vem realmente você é acometido por esses sentimentos de muita angústia, de muita tristeza, choro, melancolia. E Davi, ele teve, né? Em outros salmos também ele apresenta, ele até tem um salmo que ele diz assim, que porque está batido a minha alma. Então ele estava ali passando por uma situação de depressão. Uma coisa que eu acho um tanto interessante, que a gente precisa falar, que ele diz assim, secou o meu vigor. Ali ele está escrevendo o salmo, né, falando com Deus. Ele diz assim, secou o meu vigor, o meu coração se derreteu no meu íntimo. Quando a gente está triste, mais tendencioso a essa melancolia, a gente tem essa sensação de fato, em que como se o nosso coração estivesse despedaçado. E ele traz isso, que também é um sintoma de depressão, né? Essa sensação. E ele diz assim, secou o meu vigor. Ali ele está sem ânimo, ele está desanimado. A pessoa que também está passando por esse quadro, ela tem essa sensação. Ela realmente, sozinha, ela não consegue fazer as coisas, né? São várias alterações, alterações metabólicas influenciando a depressão, as vivências. Então ela traz mesmo essa sensação e esse comportamento de desânimo, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, que ele diz assim, minha língua grudou no céu da boca. Quando a gente está mal, a primeira coisa que a gente faz é se calar, é se afastar. E a gente tem essa sensação mesmo, eu não quero falar nada, não vou levar pro outro não, ele não precisa saber que eu não tô bem, eu não quero passar isso pra ele. A gente faz muito disso no nosso dia a dia. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada, e Deus tem falado no meu coração, que isso muitas vezes é um comportamento de orgulho, é um sentimento de orgulho, em que a gente se esquiva e não pede ajuda, a gente não procura alguém que possa nos ajudar. Então a gente precisa estar perto, né? Deus se alegra que nós estejamos em união. E então quando a gente precisa levantar a mão, sim, né? É um ato de coragem quando você está precisando de ajuda e você buscar por ela. Então vamos lá, dando continuidade, uma das coisas que eu acho incrível ainda nesse salmo, que Davi ele reconhece que Deus sempre o protegeu, desde o ventre da mãe dele e fora. E realmente, Deus nos protege, Deus nos cuida, né? Se hoje a gente está aqui é porque Ele nos cuidou, Ele permitiu que nós estivéssemos aqui e esse vídeo chegasse até você. Então, a gente tem que glorificar e agradecer. Eu vejo que Davi, mesmo passando por esse quadro, aqui como foi exemplificado, a depressão, ele reconhecia que Deus o protegia. Então, ele sabia, ali ele estava temeroso, ele estava angustiado, mas ele reconhecia que Deus estava com ele. Isso é incrível. E por isso eu vejo que são as dicas, né? Eu falei que Davi nos dá as dicas de ser um homem segundo o coração de Deus. Uma dessas é reconhecer que Deus faz, que Deus o protege. E ainda nesse salmo,
eu vejo que Davi, ele fala, né, o quão é importante a gente olhar para a fidelidade de Deus. Ele sabe que Deus fez com seus antepassados, então ele crê que fará com ele. Por isso que é muito importante a gente se apropriar. Hoje, Davi, ele é um antepassado meu, um antepassado seu. Então, Deus o livrou. Então, a gente precisa crer que assim como Deus fez com os que já se passaram, ele fará conosco. Ele vai nos livrar, ele vai nos guardar, né? Na saúde, na doença, em todos os momentos, a gente precisa olhar para isso. Então, ele se apropriava. Então, aqui ele falava que os meus antepassados, né, eles se puseram na sua confiança, então assim eu farei. E ele fez igual. Então, outra coisa que eu vejo que a gente precisa aprender, anotar, registrar, né, gravar isso no nosso coração e praticar. E outra coisa assim que eu achei incrível que Davi fez, ele fala aqui ainda nesse salmo que ele cumpriu com os votos dele. Muitas vezes nós fazemos votos, né? Votos pequenos, votos maiores, e a gente acaba no meio do caminho não cumprindo. E Deus, ele não se alegra, né? Ele não aceita um sacrifício, um voto de tolo, mas ele fica feliz quando a gente cumpre com os nossos votos. E eu vejo que isso faz com que nós sejamos uma pessoa segundo o coração de Deus, cumprir com os nossos votos. A gente precisa cumprir com ele, né? E pedir para que Deus nos auxilie nesse processo. Quando nós fizermos um voto, cumprir com ele. Outra coisa que eu acho muito interessante é, como eu falei, Davi, ele sempre reconhecia a grandeza de Deus. E uma coisa que eu acho legal é que ele profetizou que todos conheceriam, até os que ainda não nasceram conheceriam e ouviriam falar de Deus. Então ali ele profetizou, ele declarou que isso iria acontecer. Se hoje você está ouvindo, foi uma profecia também de Davi. Ele profetizou que nós escutaríamos, que nós conheceríamos Deus, nós reconheceríamos a grandeza do Senhor. Então eu vejo que isso é algo que tem se cumprido, né? E há de se cumprir cada dia mais. Muitas pessoas terão acesso, né, ao Senhor e conhecerão, para que nós possamos ser julgados através daquela lei em que nos foi apresentada, né? Que são as leis do Senhor. E eu creio que isso tão logo vai se cumprir. Eu acho esse versículo, né, que eu trouxe aqui para vocês, esse salmo aqui, ele finaliza adorando ao Senhor, né, falando da grandeza de Deus e finaliza o adorando. E ele diz assim que o povo ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Antes da gente continuar, eu quero falar que esse salmo, ele antecede aquele que a gente muito conhece, que é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada terei falta. E você vê que ele passou por uma situação de muita angústia, ele diz que em verdes pastagens me fez repousar. Aqui ele tá falando de um momento tranquilo, um momento de leveza, que Deus o levou para esse momento. A gente precisa crer, né? A gente identifica que um anterior ele estava ali muito aflito, e tão logo veio esse em que ele estava vivendo um tempo tranquilo. Então a gente precisa aprender. Em vários salmos tem alguma passagem, né? Em alguns eu identifiquei, igual o 119. Para quem não sabe, ele é que o salmo a gente não fala como capítulo, mas eu vou referenciar aqui para ficar fácil pro nosso entendimento. Ele é o maior da Bíblia, né? O capítulo maior da Bíblia. E ali eu sempre, quando eu leio, eu aprendo muita coisa com esse salmo. E tem uma parte que eu acho importante a gente falar, principalmente nesse quadro de depressão do Davi, em que ele diz assim, que ele sabe que a lei do Senhor traz prazer a ele. E por esse motivo, o sofrimento ainda não o destruiu, né? 119:92. Eu vou deixar aqui referenciado que você pode ler em um outro momento. Então, aqui ele traz vários, eu digo que estratégias,
né? Então ele diz que o prazer dele era na leitura, era conhecer mais de Deus, era o relacionamento dele com Deus, fez com que ele não fosse destruído. Então aqui é mais uma estratégia pra gente crer e praticar, né? O quão é importante a gente olhar para isso e fazer dessa forma, né? Assim como Davi nos ensinou. Outra coisa que Davi, ele sendo um homem segundo o coração do Senhor, ele sempre teve humildade e dependência. A gente precisa ser humilde, né? Em buscar o Senhor, buscar por ajuda e depender de Deus. Depender. Então, Davi também nos ensina ser dependente. Assim ele fez e que assim nós possamos fazer, porque se funcionou, né, há milênios de anos, funciona ainda hoje. E então, são estratégias para o nosso aprendizado e para a nossa prática. Então, algo que as pessoas acham, né, que depressão, ansiedade é algo que só acontece nos dias de hoje, e não, sempre existiu, né? Deus nos criou e ele, em vários momentos e há várias passagens, até mesmo quando Jesus esteve aqui, falando justamente sobre a ansiedade. E agora eu quero entrar nesse assunto que está no Salmo 55. Ali é evidenciado esse quadro de ansiedade. Então vamos lá. E mais uma vez, ele inicia assim: escuta minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ali novamente ele pedindo, né, para ser ouvido, para ser atendido, para que Deus escutasse o clamor dele. E a gente sabe quem já teve um relacionamento com Deus, já viveu com o Senhor, tem uma resposta imediata, sabe o quão é difícil o silêncio, né? A gente viu que ali, no que nós falamos anteriormente, Deus respondeu, Deus deu livramento, né? Como ele fez em vários momentos com Davi e com muitos outros. E ali ele estava enfrentando um silêncio do Senhor. É muito doloroso, né? Quando a gente já ouviu a voz de Deus, ele nos respondeu. Podemos dizer que de bate pronto, e você tem que vivenciar aquele silêncio, é muito doloroso. E aqui ele fala que ele ficou perturbado por isso, né? Ele diz assim: os pensamentos me perturbam e estou atordoado. Para quem já viveu ou está passando por um quadro de ansiedade, sabe que os pensamentos o atormentam. Perturba porque o excesso de futuro nos traz essa sensação mesmo de ansiedade. E eu vou apresentar para vocês aqui alguns sintomas em que Davi sentiu. Então a gente precisa reconhecer quais são os nossos pensamentos, né, e trazer uma organização para ele, procurando por ajuda de profissionais e olhando para isso, é muito importante. E uma coisa que eu sempre falo, as pessoas costumam até falar assim: mas eu não pensei nada antes de fazer aquilo, de ter aquele comportamento. E uma coisa eu digo, é impossível. Toda ação antecede um pensamento. Pode ser que você não tenha elaborado aquele pensamento, né? Pode ser que você não tenha elaborado aquela ação, pensado assim, vou fazer desse jeito, mas teve um pensamento. Mesmo que menor o pensamento, ele sempre vem antes de uma ação. A gente precisa pensar nisso, né? E você vai entender que ele vai aqui falar sobre um sintoma que ele diz assim: o meu coração está acelerado. E quando você está pensando no futuro, imaginando, querendo algo, você fica com essa sensação de ansiedade, porque você está ansiando por algo. Então, você é possível que você tenha esse sentimento, né? Esse coração acelerado, eu tenho uma idealização, e se isso não acontecer, o medo, né? O controle do futuro, o excesso de futuro nos traz esse sentimento. O nosso coração, ele acelera. E uma coisa que eu acho muito interessante ainda nessa mesma parte, é que ele diz assim: que os pavores da morte me assaltam. Ele tá querendo dizer ali que ele está com pavor da vida dele se findar, né? Quem passa por um quadro de ansiedade tem esses pensamentos em que sua vida está findando naquele momento, principalmente quando está com essa ataque cardíaco, esse coração acelerado,
né? Dá essa sensação mesmo. É uma forma que o nosso corpo, ele coloca um estado de alerta que algo não está legal e que você tá ali prestes a ter essa emoção tão gigantesca por algo que muitas vezes não é real. O nosso cérebro, ele faz isso, né? Os nossos pensamentos fazem com que nós venhamos nos autossabotar. E é evidente que esse sintoma é uma autossabotagem. Mas a gente precisa olhar para isso, a gente precisa reconhecer esses pensamentos, procurar por ajuda, para que a gente possa reconhecer e ter as estratégias, né, para poder lidar com isso, porque só quem vive, quem passa, sabe que é um sofrimento, seja uma depressão, seja um quadro de ansiedade, independente de quais são a sua questão no momento, né, você precisa procurar por ajuda de profissionais qualificados que poderão lhe auxiliar nesse processo. Então vamos lá. Eu quero dar continuidade em que o pensamento nesses quadros, né, é muito comum, como eu falei, que a vida vai se findar. E ele diz logo em seguida que teve tremor. Se você já vivenciou ou conhece alguém que tá aí passando por ali um quadro de ansiedade, passando por uma crise, né, você consegue identificar que ela treme, ela tem essa sensação e essa reação de tremor. Eu digo essa sensação porque às vezes ela não está tremendo, mas ela sente que está tremendo, e muitas vezes é evidenciado no próprio comportamento o tremor. E aqui ele está falando. Uma coisa que eu acho incrível é que, como qualquer pessoa que está passando por uma situação assim de aflição, ela deseja o quê? Paz. E ele diz assim: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até o encontro de repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria meu abrigo. Ali ele está querendo dizer que ali ele teria descanso, então ele procuraria. Quero falar sobre isso. Na Bíblia, diferente da nossa ideia, pomba, ela sempre vem com algo de bondade, com algo de pureza, paz, é sempre associado assim. Diferente do que nós acreditamos e do que a gente vê, né? Mas a gente precisa olhar para isso. Quando ele diz que ele desejaria ser como uma, é que ele queria ter essa paz. E todas as pessoas que estão passando por esse quadro de ansiedade, aquele sofrimento intenso, ela só quer que aquilo ali se finda, que aquilo ali acaba. E ela almeja um momento de paz, um momento de tranquilidade. É muito interessante que Davi, ele nos apresenta que ele sentiu esses sintomas, né? E a gente precisa olhar para isso. Então vamos lá. Ele afirma que Deus o ouve todo o tempo, como eu falei, né? Ele estava ali perturbado, mas ele diz que em qualquer horário, ele diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e ele ouve a minha voz. Então ele sabe que Deus está ouvindo, mesmo que ali ele não esteja tendo a resposta do Senhor em evidência, mas ele sabe que ele está ouvindo porque ele já foi escutado em outros momentos. E assim com nós, né? Assim conosco. Ele sempre nos ouve, o Senhor sempre está nos ouvindo. Embora ele não esteja respondendo como você deseja ou no tempo em que você espera, ele está nos ouvindo e a gente precisa crer. É outra coisa que eu identifico também, que isso faz com que Davi seja um homem segundo o coração de Deus. É outra dica, né? É outra estratégia de Davi. Ele crê que Deus está ouvindo, mesmo que ele esteja em silêncio. Ele está ouvindo. E mais uma vez, né? Ele finaliza dizendo que confia no Senhor. Ele fala aqui, né, sobre seus inimigos, ele fala sobre a perseguição, ele fala sobre traição, né? Mas ele diz: quanto a mim, porém, confio em ti. E a gente precisa fazer isso, assim como Davi nos ensinou, né? Essa estratégia, confiar no Senhor, mesmo que o cenário esteja contra com aquilo que Deus nos prometeu, né? De dias bons, de dias felizes, quanto aquilo que você idealiza, que você deseja, um sonho que você tem, você precisa crer que esse não é o seu fim, esse não é o cenário da finalização da sua vida. Você precisa crer em dias melhores, assim como Davi sempre fez, confiando no Senhor. Era isso que eu tinha para partilhar com vocês, né? Algo que estava em meu coração. E como eu falei aqui, eu tenho
usado até de algumas estratégias que Davi ali nos deixou, que foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. E como eu falei, se funcionou há milênios de anos, funciona hoje pra gente também. E eu tenho visto e vivido isso na prática, vivenciado. Era isso que eu queria partilhar com vocês. Espero que faça sentido, né? Assim como tem feito para mim. Se você conhece alguma pessoa que está passando por um quadro de ansiedade e depressão, encaminha para ela, né? Para que ela possa reconhecer que outras pessoas, e até mesmo pessoas que estão na Bíblia, Davi que derrubou, né? Ali venceu o gigante, também passou por esses quadros. A gente precisa falar sobre isso e possa ser que ela se identifique e veja que Deus venha falar com ela, né? Através desse vídeo em que eu trouxe aqui para vocês essa partilha, né? Algo que o Senhor ministrou no meu coração. Como eu sempre falo, meu desejo é que faça sentido para você e que você seja edificado assim como eu fui. E então encaminha para um amigo. Eu fico muito feliz quando vejo os seus comentários aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta, compartilha comigo, né? Qual foi a reação, o que você sentiu, como isso fez sentido para você. É sempre de grande valia quando eu vejo cada comentário, cada partilha, né? E o meu desejo é que o Senhor te abençoe. Desejo vida, saúde, prosperidade e paz para o seu coração. E até o próximo vídeo.